Mateus 19, 13 a 15. Meus irmãos, Mateus é extremamente sucinto no relato desse acontecimento. Ele também é contado por Marcos e por Lucas. E aqui nós temos uma coisa muito interessante. Há uma antítese entre as pessoas que trouxeram algumas crianças. Você pode dizer, crianças grandes trouxeram segurando na mão, mas o raciocínio também pode ser usado para crianças de colo. Trouxeram-lhe as crianças. Quem são essas pessoas? Não sei. Não diz, o texto não diz, não diz. Geralmente os quadros em que isso é pintado, aparecem criancinhas de 5 anos, 10 anos. O texto não indica preferência. Simplesmente diz que trouxeram algumas crianças. Mas aí aparece a antítese. Mas os discípulos os repreendiam. Aqui tem duas coisas que eu acho que é interessante lembrar. Primeiro, você lembra daquilo que nós vimos, se não me engano, no capítulo 13, em que Jesus ia para as bandas de Tiro e Sidom, lá naquela terra de gentios, de pagãos, e que uma mulher de lá ia atrás de Jesus gritando para socorrer sua filha. E ela fez tanto barulho que os discípulos chegaram com Jesus e dizem, olha, atende ela, porque ela vem perturbando a gente. Será que esse era o mesmo caso? Os discípulos não queriam tantas crianças devido à confusão que eventualmente essas crianças fariam? Como acontece em algumas igrejas. Não, as crianças ficam muito inquietas na hora do culto. Vamos botar Há uns 10, 15 anos atrás, era comum construir-se no templo um negócio que chamava-se aquário. Era uma salinha, vulgarmente chamada aquário. Era uma salinha separada por um vidro em que a mãe podia ficar com as crianças, ou uma tia ficava com diversas crianças, e de lá ela podia participar, separada pelo vidro do culto. Eu fui pastor em uma igreja que, não tendo espaço para fazer isso contíguo ao templo, eles fizeram separados e colocaram transmissão em FM, e mais tarde virou um canal de televisão em que as mães podiam assistir o que estava acontecendo no templo. Surgiram muitos problemas com isso, porque, primeiro, a transmissão foi comprada com tanta boa vontade que ela interferia de tão potente interferia na vizinhança. Segundo, que os presbíteros começaram a ter problemas. Leva ou não leva a Santa Ceia para quem está lá? Ela está participando do culto ou não? Então, a desculpa que eu vejo, né, nos meus 40 anos como pastor é exatamente essa, das crianças fazer bagunça, não se comportarem no culto. Então, leva para um local mais adequado a elas. Mas, irmãos, o que eu quero chamar a atenção é o seguinte: trouxeram, quem? Não sei. Alguns judeus trouxeram algumas crianças. E quem impedia? Os discípulos do Senhor. Exatamente quem deveria ter trazido. Meus irmãos, eu não posso deixar de falar isso de jeito nenhum. Minha consciência não vai me deixar dormir se eu não falar isso. Será que aqui, aliás, eu estou na linha dos reformadores, será que negar o batismo a uma criança não é para repetir isso aí? Ah, mas a criança não tem fé. E desde quando a criança precisa ter fé? Nós vimos aqui no capítulo 13, 14, que o servo do centurião estava doente, o centurião teve fé, o servo foi curado.
Jairo teve fé, a filha foi curada. A mulher que eu já falei, Serofenícia, teve fé e a filha foi curada. E assim por diante. Eu mostrei a vocês a saciedade. Não vou dizer exaustão, mas pelo menos eu espero que tenha sido a saciedade. Que Deus honra a fé daqueles que têm sob sua responsabilidade a quem não é capaz de tê-la. Eram os discípulos que deveriam se preocupar com a bênção sobre aquelas crianças, eram eles. E aqui está a lição para vocês. Vocês serão pastores. Todos nós, de certa forma, somos pastores, informais ou formais. Será que nós não estamos, através de algumas atitudes, fazendo um papel muito semelhante a desses discípulos? Não, é importante demais, o Senhor não vai atrapalhar, não. Você não tem fé ainda. Dá a impressão que Mateus registrou isso só para fazer esse contraste. Trouxeram algumas crianças e os discípulos os repreendiam. A voz do Senhor é muito clara. Deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo imposto as mãos, não apenas desejou alguma coisa de boa para a criança, o Senhor Jesus impôs as mãos. E eu posso me lembrar dos patriarcas impondo as mãos sobre seus filhos, sobre seus netos. O Senhor Jesus impôs as mãos e depois retirou-se dali. Vamos considerar atentamente isso. Um ministério tão importante quanto o nosso, que muitas vezes nós vemos que faz distinção. E não deve ser assim. Não deve ser assim.